Olá, amadinho! Olá, amadinha! Que bom é poder estar aqui com você mais uma vez. Nós estamos chegando aí pertinho do Natal, essa época tão linda, onde nós lembramos muito mais daquele grande presente que Deus nos deu, que foi o seu Filho sendo enviado ao mundo por amor a nós. E eu quero contar uma linda história para você. Olha eu aqui no meio de tantas árvores, sabe por quê? Porque essa história aconteceu em uma floresta. O nome da nossa história é As Três Árvores. Estas três árvores, crianças, elas tinham um sonho. Um dia elas estavam conversando entre si e começaram a se perguntar: o que você deseja ser? O que você sonha ser quando você se tornar uma árvore grande e ser cortada? Então, a primeira árvore disse: ai, eu sonho em me tornar, sabe o quê? Um berço muito bonito, onde crianças ricas, príncipes, possam deitar sobre mim. Esse era o sonho dessa árvore. A segunda árvore disse: ah, eu não quero ser um berço, eu quero ser, sabe o quê? Eu quero ser um grande navio, um navio onde pessoas importantes vão andar de um lado para o outro dentro de mim e eu vou ir para muitos lugares. Ok, então a terceira árvore disse: eu já não quero ser como vocês. Eu não quero ser cortada, eu quero me tornar uma linda árvore grande, bem alta. E quero ficar aqui, no monte, no alto da colina, ser tão alta que as pessoas possam me olhar e lembrar de Deus, o Criador. E este era o sonho de cada árvore. E então chegou o grande dia. Chegou naquela floresta, depois de muito tempo, quando aquelas árvores estavam bem grandes e prontas para serem cortadas, o lenhador. E o lenhador, então, pegou ali o seu machado e começou a cortar as árvores. E foi na primeira, crianças, e cortou ela. E aquela árvore, então, caiu, crianças. E o lenhador levou ela para o celeiro e lá ele começou a cortar ela. No que vocês acham que ela se tornou? Será que ela se tornou aquele berço que ela queria? Não. Sabe no que ela se tornou? Ela se tornou, crianças, um coxo. Um coxo, um lugar onde colocam comida para os animais comer. Ela ficou muito triste, pois o seu sonho não foi realizado. E então o lenhador foi para a segunda árvore e cortou ela também. E ela pensando: ai, eu vou me tornar. Ela caiu, crianças. Eu vou me tornar aquele navio. Será que ela se tornou aquele grande navio? Depois que o lenhador levou ela lá no celeiro e cortou, olha só no que ela se transformou. Num pequeno barco de pesca. Ai, aquela árvore ficou tão triste. Um barco de pesca? Vão colocar peixes fedorentos dentro de mim? Ficou numa tristeza, seu sonho não foi realizado. O lenhador pegou o seu machado e foi até a terceira árvore. Ela não queria ser cortada, mas ele foi e cortou ela, crianças. Cortou aquela árvore, caiu. E então o lenhador levou ela lá para o celeiro. E sabe o que ele fez com ela? Cortou ela e fez tábuas delas. Ela ficou numa tristeza. Foi cortada, não queria ser cortada e ainda simplesmente tábuas. Então se passou um bom tempo. E certa vez lá estava aquele coxo, crianças. E numa noite muito agitada, muito estrelada, bonita, começou um movimento. E ela começou a ouvir: o que será que está acontecendo? De repente chegou um casal. Chegou um homem e uma mulher grávida, quase ganhando o seu bebê. E quando aquele bebê nasceu, crianças, foi colocado para dormir, sabe onde? Naquele coxo. Com todo carinho, a mamãe colocou o seu bebê deitado, enrolado ali. E com a outra árvore, você sabe o que aconteceu? Naquele barquinho, crianças, certa vez chegou alguns homens. Um deles
tinha o nome de Pedro, e Pedro tinha outros amigos. E ele andava com um homem chamado Jesus, que andava naquele barquinho. Uma vez o barquinho viu que aqueles homens não conseguiram pescar nada. Então Jesus disse para eles: lancem as redes do outro lado. E os discípulos obedeceram aquele homem, Jesus falando. E então aqueles pescadores, pegaram muitos peixes que mal cabiam no barquinho. Outra vez, aquele barquinho estava no mar, lá no alto mar, e começou um vento forte, uma tempestade. E aquele homem que estava no barquinho levantou as suas mãos alto e gritou com o mar: aquieta-te! E o mar ficou bem calminho, crianças. Depois, com essa árvore, o que será que aconteceu com aquelas tábuas? Ela estava triste, se tornado uma tábua. Mas certa vez, um movimento na cidade, uma correria. E entraram lá no celeiro e pegaram aquelas 2 tábuas. E sabe no que se tornaram elas? Numa cruz. Pegaram, colocaram um homem. E ele foi crucificado lá e morreu. Aquela árvore que queria se tornar alguém que se lembrasse de Deus pensou: colocaram um homem em mim e ele morreu. Mas ela ouviu dizer que no 3º dia aquele homem havia ressuscitado. E assim, crianças, cada árvore pôde entender que aquela que queria ser um berço para colocar ali que dormisse príncipes, filhos de reis, nela ela ouviu dizer, enquanto aquele bebê estava lá, que ele era um bebê muito importante. Ela começou a ver que começou a chegar reis, magos, dar presentes para ele e começaram a dizer que ele era o salvador do mundo, que ele iria salvar todas as pessoas do pecado, que ele era o rei dos reis. Aquela árvore ficou tão feliz. Ela disse: eu queria colocar apenas o filho de um rei, um príncipe, e eu estou aqui com este menino, o salvador do mundo, que as pessoas estão dizendo que ele é rei dos reis, que ele é aquele que vai dar a vida pelas pessoas. A felicidade daquela árvore, crianças, quando se tornou o berço onde dormiu o bebê mais importante do mundo. A segunda árvore queria ser um navio, carregar pessoas importantes e ir para muitos lugares. Mas olha o que este barquinho pôde ver. Este barquinho viu, carregou Jesus, aquele bebezinho que cresceu e saiu pelo mundo fazendo, realizando milagres. E aquele barquinho então presenciou isso, aquelas grandes pescas, presenciou Jesus falando com as pessoas à margem do rio, presenciou Jesus dando uma ordem ao mar. Aquele barquinho ficou impressionado. Quem é esse homem? Ele começa a falar com o mar e o mar obedece ele. Então aquela árvore entendeu que ela estava carregando não qualquer pessoa importante, mas um homem que tinha o nome de Jesus, que tinha autoridade sobre o mar. E ela ficou muito feliz em ter se tornado aquele barquinho onde carregou Jesus, aquele que tinha todo o poder. E a nossa terceira árvore, que no começo ficou tão triste de ser cortada. Vocês lembram o sonho dela? O sonho dela era se tornar uma árvore alta, ficar num monte onde as pessoas olhassem para ela e se lembrassem de Deus, o Criador. E foi isso que aconteceu. Jesus foi pregado, crucificado nela. E as pessoas olharam para o alto. Quando Jesus morreu, houve um soldado que disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, aquela árvore realizou seus sonhos, sim, crianças. Não da forma que ela queria, que ela pensou, mas ela pôde, sim, fazer com que as pessoas se lembrassem de Deus, porque Jesus foi morto nela. E Jesus ressuscitou, Jesus foi pregado naquela cruz, mas ele não ficou morto, ele voltou a viver. E assim, essa árvore realizou o seu sonho, como todas as outras. Elas pensavam uma coisa, mas Deus tinha algo maior para elas. E é por isso que a Bíblia diz, lá em Isaías 55, no versículo 8 e 9,
que os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, crianças, eles são muito mais altos, maiores do que nossos. O que significa isso? Essa árvore queria ser um berço para colocar um príncipe, mas ela se tornou uma manjedoura onde o Rei dos Reis dormiu, onde Jesus estava nela, crianças. Isso significa ser os caminhos de Deus mais alto do que os nossos, os pensamentos de Deus, eles são maiores, eles são melhores do que os nossos, crianças. Assim como essa árvore aqui, que queria ser um navio para carregar pessoas importantes. Mas ela carregou Jesus e viu ali muitos milagres acontecendo. Realizou seu sonho, carregou-se a pessoa mais importante do mundo. Como essa, que queria lembrar as pessoas de Deus. E como foi lembrada, nós nos lembramos dessa história. Essa história, ela não tem fim. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E criança, este amadinho, é o nosso Natal. O nosso Natal é Jesus vindo como um bebezinho a este mundo. Por amor a nós, Deus enviou ele. Mas este bebezinho, ele cresceu e saiu o mundo afora realizando milagres, curas. E um dia ele morreu por mim e morreu por você. E ele ressuscitou. Jesus é o Natal. Jesus é aquele que merece, crianças, todo o nosso amor, que merece toda a nossa gratidão. Jesus é o nosso melhor presente. Talvez você pense, eu queria ser como essas árvores, poder carregar Jesus deitado em mim, ou no barquinho, ou a cruz. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, criança. Você não precisa ser uma manjedoura, você não precisa ser um barquinho, você não precisa ser umas tábuas e se tornar uma cruz. Porque Jesus, quando eu e você convidamos Ele, Ele mora no nosso coração. Então nós carregamos Jesus por todo o lugar. Quando nós dizemos a Ele, vem Jesus, entra no meu coração, eu te entrego a minha vida. Vem morar dentro do meu coração, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Nós carregamos Jesus dentro de nós, nós carregamos o amor de Deus dentro de nós, quando nós convidamos Ele para morar no nosso coração. Criança, talvez você, neste Natal, esteja pensando, eu não tenho os meus sonhos realizados, eu não ganhei o que eu queria. Mas você viu essas árvores? Elas não tiveram aquilo que elas queriam, da forma que elas queriam. E talvez as pessoas olharam para essa que se tornou uma manjedoura, um coxo, e não deu valor nenhum, porque às vezes as pessoas fazem isso. Elas olham e dizem, ai que feio, o que significa isso? As pessoas não dão valor, mas Deus sabe o nosso valor. Talvez você vai ganhar algo agora, ou já ganhou, e você olhou assim, só isso. O valor que tem isso, criança, você talvez ainda não entenda. O presente que você está ganhando, assim como estas árvores. Então, amadinhos, que nós possamos aprender isso. Que Deus, Ele tem planos, Ele tem sonhos muito melhor do que os nossos. E nós temos que confiar e esperar o tempo certo de Jesus mostrar para nós qual o motivo, o porquê nós ganhamos, ou porque nós não ganhamos, ou porque nós temos que esperar. Confie em Deus. Deus, Ele sabe o que fazer. Assim como aquele lenhador veio e cortou cada árvore. Assim é Deus. Ele sabe nos moldar. Ele sabe o que fazer com nós. Porque Ele nos ama. Às vezes até parece, né? Que Ele vem com o seu machado nos tirar alguma coisa. E é preciso, às vezes, coisas que não agradam a Ele, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele está nos tornando melhores para Ele. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Feche os teus olhinhos e vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa criança, por essa família que está assistindo este vídeo, que ouviu essa ministração, essa história. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe cada um, que cada um possa entender os teus planos hoje que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo hoje. E dê paciência para cada um, Deus, entender aquilo que tu quer de cada filhinho teu, Senhor, em nome de Jesus.
Que cada criança, Deus, possa saber esperar que no tempo certo o Senhor vai abençoar e realizar o sonho que o Senhor tem para ela. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. E que se porventura alguma criança ou alguma família ainda não disse sim a Ti, Jesus, que neste Natal o Senhor venha nascer no coração dessa criança, no coração deste pai, dessa mãe, no coração dessa família, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus, e amém. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Que você tenha um lindo e abençoado Natal. Em nome de Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.